boa tarde. Hoje é dia 25 de março de 2021 e a gente está tendo a honra de receber a doutora Viviane Bertol, que vai nos contar um pouquinho dessa novidade, né, que são as ARs eletrônicas, falar um pouco sobre auditoria, e também a gente vai tratar sobre o trabalho que eles vêm fazendo sobre LGPD. A doutora Viviane tem um histórico muito grande na ICP Brasil. Ela foi uma das percussoras, né, da ICP Brasil. Todos esses documentos que vocês leem, ICP, DOC 1, DOC 15, DOC não sei das quantas, foi a doutora que escreveu, junto, né, com a equipe na época. Então, ela traz muito conhecimento para a gente. E, como é a sua primeira vez, a gente vai pedir, doutora, para você falar um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Principalmente na certificação digital, e também sobre a PKI Consult, que é uma empresa bem interessante, diferenciada e importante no cenário da ICP Brasil. Bem, boa tarde, muito obrigada aqui pela oportunidade de falar com vocês. Boa tarde a todos que estão ouvindo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória na ICP Brasil, que é desde praticamente o começo da ICP Brasil, quando ainda não existia sequer o ITI e estavam sendo criadas as regras, as resoluções, né? Então, na época eu fazia um mestrado na UNB, era funcionária do Banco do Brasil, fazia um mestrado na UNB, na área de certificação digital, e aí eu fiquei sabendo que estava sendo criada essa infraestrutura brasileira, ainda não tinha sido exatamente formado, já havia a medida provisória 2.200, mas ainda as resoluções da ICP Brasil ainda estavam em criação. Então, eu acabei conhecendo as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto e vim compartilhar, né, desse desafio que foi muito, muito bom, muito instigante. Depois acabei indo trabalhar no ITI, e tanto na área de auditoria e depois na área de normas, né, onde eu pude ajudar na criação de algumas dessas normas que hoje vêm sendo remodeladas, vêm sendo atualizadas, mas que sempre que eu olho para elas, assim, eu recordo daquela época que foi muito desafiadora também, consolidar todas as normas. Então foi nesse trabalho no ITI que eu conheci o Fabiano Menck, que na época ele foi o procurador-geral, também ajudou muito na escrita dos normativos, né? E depois ele saiu do ITI, e quando eu também saí do ITI anos mais tarde, nós voltamos a nos encontrar e acabamos criando a PKI Consult, né? E hoje é uma empresa que faz auditoria, consultoria em certificação digital. Nós temos uma boa parte do mercado de auditoria e de certificação, o que nos deixa muito contentes, e procuramos fazer assim sempre com todo o cuidado, com o profissionalismo, e como se nós fôssemos o próprio ITI, porque a gente sabe que a auditoria ela representa os olhos do dono, né? Então, no caso, o órgão de controle seria o dono, né? Então a gente tenta fazer isso como se estivéssemos ainda trabalhando no ITI, digamos, né? Mas para a infraestrutura, né? E é isso. E agora estamos trabalhando com LGPD também, contratamos uma equipe nessa área, estamos com uma equipe com certificação da Exim bem preparada, e fazemos esse processo de adequação LGPD para as empresas que estão... Que tipo de trabalho vocês fazem com a LGPD? Na LGPD nós fazemos o diagnóstico inicial, né, para mostrar para a empresa onde que ela está, qual é o gap que ela tem em relação ao que é esperado, e depois nós vamos fazer a parte de mapeamento de processos, mapeamento de dados. A gente vai analisar também o fluxo, ciclo de vida dos dados dentro da empresa, e o que a gente chama de também uma análise de risco, né? Onde é que estão os riscos da empresa
no tratamento daqueles dados. Obviamente, temos a parte legal, jurídica, né, que o Fabiano é excelente, inclusive ele dá aula sobre isso, né, vocês já devem ter conversado com ele a esse respeito, né? E aí nós temos todo esse suporte jurídico também da parte do Fabiano e da equipe dele. E nós, inclusive, nós já mandamos o convite para o doutor Fabiano para ele vir falar do livro dele, que ele lançou sobre a LGPD. Sim, exatamente. Conversar com a gente depois desse feriadão, que nós estamos nesse momento no meio de um feriado forçado, né, por causa dessa pandemia. E aí depois ele vem aqui conversar um pouco desse livro. Agora, nós queríamos iniciar o nosso papo sobre a R eletrônica, que a gente tem muitas dúvidas sobre isso, né, Suzana? Exatamente. Na verdade, é o foco central da nossa conversa, né? Bom, indo direto ao ponto, doutora, a senhora poderia explicar, senhora não, você, né? Poderia nos dizer o que é uma R eletrônica, se uma R eletrônica é uma R que faz a validação remota, se não, quais são as diferenças entre uma e outra, e se a gente pode dizer que essas que fazem a validação eletrônica são as ARs eletrônicas. Explica um pouquinho para a gente sobre o que é esse termo AR eletrônica. Bom, eu vou dizer para vocês o que nós entendemos do assunto, né? É um assunto que ainda ele está em gestação. As ARs eletrônicas, na verdade, é um conceito que está sendo discutido na indústria da certificação digital. É uma possibilidade futura, né? Mas hoje, na regulamentação da ECP Brasil, exatamente, não existe o conceito de AR eletrônica de uma forma generalizada, não existe. Existe o que se convencionou chamar de módulo eletrônico de ARs, que é um sistema que alguns órgãos da administração federal e estadual e outras, eles podem utilizar para fazer a emissão de certificados digitais para os servidores públicos, para os militares. Também é possível que os correntistas de bancos múltiplos da Caixa Federal também tenham certificados digitais emitidos por meio desse módulo eletrônico de AR. Mas é uma utilização bastante restrita até o momento. Isso aqui não é utilizado por todas as ARs, não pode ser utilizado para um certificado de pessoas que não se enquadrem nessas categorias que eu falei, né? Servidores públicos, militares, alguns correntistas de alguns bancos. Então, isso não pode ser confundido com a validação remota, porque nesse módulo eletrônico não existe basicamente uma interação entre o funcionário e o agente de registro ou a pessoa que utiliza aquele sistema, né, em nome da entidade que dispõe do sistema. Isso é feito de forma automática, usando as bases de dados lá. Isso não se confunde com a validação remota, que hoje nós temos na ECP Brasil, de maneira agora definitiva, né? No ano passado já foi utilizado de uma maneira ainda provisória, mas agora nós temos toda a regulamentação, inclusive leis, né, que já estão permitindo que a validação remota venha para ficar na ECP Brasil. Então, na validação remota, é obrigatória a interação entre o agente de registro e o solicitante do certificado. Esse processo ele tem que ser feito utilizando vários mecanismos de segurança, como estão explicitados lá no DOC CP 0505, mas eles exigem que o titular, o solicitante do certificado, interaja. Ele vai ser fotografado, ele vai receber um OTP que ele precisa incluir no processo, precisa informar esse OTP, ele precisa mostrar o documento de identidade que ele colocou lá no momento que solicitou o certificado. Então, assim, é um processo que é
praticamente como se estivesse presencial. A diferença é que, pela distância, alguns procedimentos adicionais foram implementados para se garantir que se está falando com a pessoa certa, né? Então, na minha opinião, não é a mesma coisa, e se vier a existir ARs eletrônicas, ainda não existe uma regulamentação para ela. Hoje já existe alguma AR eletrônica que a senhora tenha conhecimento? Não, é isso que eu falei. Existe um módulo eletrônico de ARs que pode ser usado pelos órgãos públicos, né? Mas eu não sei, nunca vi nenhum processo desse sendo utilizado ainda. Existe a regulamentação de como ele deve ser feito, mas eu, na prática, nunca vi. Agora, outra coisa. Vocês, lá atrás, quando vocês estavam ainda montando as equipes do ITI, as normativas e tal, já se tinha a ideia de fazer as ARs, de fazer as validações remotas? Se tinha, o que foi a principal evolução de tecnologia que possibilitou isso? Bom, até onde eu saiba, né, naquela época não se tinha sequer a ideia de fazer validação remota. A validação presencial, na verdade, ela foi muito importante na criação da ECP Brasil. Ela trazia, na época, uma forma de identificação robusta do solicitante de certificados e que estava menos sujeita às fraudes. Então, isso foi uma forma de trazer confiança na infraestrutura. Ela estava nascendo, né? Então, se tivesse dúvidas, se tivesse questionamentos, poderia não vingar. Então, a validação presencial foi tão importante que ela mesma estava na própria MP 2200, né? 2202, que, como vocês sabem, tem força de lei até hoje. Ela está lá no artigo 7º, onde tem as atribuições das ARs, né? Que diz lá que as ARs precisam identificar e cadastrar os usuários na presença desses. Então, esse era o artigo 7º da MP 2200, que deixava como cláusula pétrea, digamos assim, a validação presencial. Mas aí, com o passar do tempo, foram sendo criados outros mecanismos. Nós tivemos, a partir de 2015, a criação do PS-Bill, né, que vocês sabem, a partir quando começaram a ser coletadas as digitais dos titulares de certificados, começou a se criar uma base de dados de biometrias, né, de fotos e digitais dos titulares. E aí também foram criadas outras bases de dados públicas, né, como a do Denatran e como a do TSE, e também a tecnologia da biometria, ela foi evoluindo, se mostrando confiável de uma maneira muito forte. Então, isso permitiu que se pusesse confiabilidade num processo que não é presencial. Então, a partir do ano passado, né, como nós já falamos, já é permitida essa validação remota, e os níveis de segurança que foram implementados, que a equipe do ITI consolidou, estudou também com o mercado, da melhor forma como implementar, eles estão bastante fortes. A gente entende que vai ter um rigor muito grande. As possíveis fraudes vão ser pequenas, né? Aí na Europa já se faz há algum tempo a validação remota, como se faz para emissão de certificados qualificados, como os nossos aqui na ECP Brasil? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência com relação a esse assunto, já que você está aí na Europa agora, né, em Lisboa. Aqui, como vocês sabem, na Europa está em vigor o EIDAS, né, que é o Regulamento sobre a Identificação Eletrônica e os Serviços de Confiança, que foi adotado em 2014, entrou em vigor em 2016, substituindo a Diretiva 93/99 de assinaturas eletrônicas.
Inclusive, aí na Criptoidia, vocês têm um artigo do Colin, da EAT, falando sobre o EIDAS. Exatamente. A gente tem, inclusive, toda a diretiva... Como chama isso, Regina? A diretiva do EIDAS, em português. A regulamentação toda em português, é só colocar lá Criptoidia EIDAS, que vai ter toda ela em português, nós publicamos. Exatamente. Então, ela veio substituir a diretiva 93/99. Essa diretiva 93/99, como vocês talvez lembrem, talvez não seja ainda do conhecimento, mas na época, a ICP Brasil, a regulamentação de criação da ICP Brasil, que foi em 2001, né? Então veio logo a seguir e se baseou bastante nessa diretiva. Só que o tempo passou, a diretiva ela se mostrou boa por um lado, mas por outro lado ela teve alguns problemas, porque ela não virava lei diretamente. Cada país tinha que implementar a assinatura digital, implementar todos os processos na sua legislação local. E aí foram feitas implementações diferenciadas. No final, isso causou um problema grande, porque, por exemplo, os formatos de assinatura digital que eram feitos no país não conseguiam ser lidos por outros países. Havia uma dificuldade nessa interoperabilidade. E aí, por isso, já em 2014, foi criado esse regulamento, o EIDAS, né? Que, como regulamento, ele já passa a ter força de lei nos países todos da Comunidade Europeia. Então, hoje, nos 27 países da Comunidade Europeia, eles têm todos que observar esse regulamento. E aí não existe mais as questões de interoperabilidade, porque todos têm que obedecer aqueles padrões. E nesse regulamento EIDAS estão contidos os processos que os servidores de confiança devem executar. Então, entre os servidores de confiança, tem os que emitem os certificados qualificados, né, que são os equivalentes aos nossos da ICP Brasil, emitidos por ACs credenciadas na ICP Brasil. Entre os requisitos que têm que ser observados pelos prestadores de serviços que emitem certificados digitais qualificados, tem lá no artigo 24 do EIDAS quais são as formas de identificação dos titulares. Então, ali diz que essa identificação dos titulares para emissão do certificado, ela tem que ser feita ou mediante a presença física da pessoa, no caso de uma pessoa singular, ou de um representante de uma pessoa coletiva, que seria uma pessoa jurídica para nós, ou então à distância, utilizando meios de identificação eletrônicas para os quais tenha sido assegurada, antes da emissão do certificado, a presença física da pessoa singular ou do representante da pessoa coletiva, né? E aí, o que a gente vê aqui? Além disso, né, tem mais duas opções aqui para fazer a emissão. A terceira também é usando uma assinatura, um certificado de assinatura eletrônico qualificado. E a quarta é utilizando outros meios aí que sejam confiáveis. Então, a gente percebe que já em 2014 já estava prevista a validação eletrônica para os certificados qualificados. Só que nesse processo, até o momento, não tinha, até onde eu tenho conhecimento, não tinha sido usada essa prerrogativa da validação remota. Só que na pandemia, no ano passado, vários países começaram a aceitar a validação remota. Eu tenho conhecimento de 3 e provavelmente muitos outros existem, só que não cheguei a pesquisar cada legislação. Mas Portugal tem a validação remota, a França, a Suíça. Então, a gente vê que os países eles estão começando a adotar isso e o Brasil está nesse mesmo caminho, ou seja, nós não estamos abrindo mão de nenhum tipo de segurança, nós estamos fazendo o processo
da mesma forma que os padrões mundiais vêm fazendo. Muito bom. Eu acho que, inclusive, a Itália também faz, porque nós temos um artigo aqui do professor Jean, que estava fazendo mais um doutorado na Itália, acho que pós-doutorado que ele estava fazendo, por causa da pandemia, teve que interromper, inclusive, e ele emitiu um certificado qualificado de forma remota, se não me engano. Vou até pesquisar nesse artigo dele, que foi muito interessante, ele foi fazendo em capítulos, sabe? E nós temos isso no Criptandi também. Agora, aproveitando que você explicou que tudo está relacionado a uma legislação, e a nossa é muito próxima ao que acontece no resto do mundo. Isso é bem importante, porque a gente escuta tanta gente falar que CP Brasil é jabuticaba, né, que só tem no Brasil, e nós estamos vendo que não é isso, né? Os países evoluídos estão ali, inclusive um pouco à frente da gente em relação às normas e tal. Para as ARs, quer dizer, mudou muito, vocês que fazem, inclusive, as auditorias, na AR mudou muito o procedimento deles em relação a essa nova forma de validar, que é a remota? Olha, teve mudanças. Então, o que acontece é que as ARs tiveram que se adaptar, né? Precisaram aprender a utilizar novos sistemas, novas funcionalidades nos sistemas das ACs, tiveram que retreinar a sua equipe, né? Então, antes, como é que era o dia a dia de um agente de registro? Ele recebia o solicitante do certificado presencialmente, né? Coletava suas digitais, ele fazia fotografia, né? Fazia a coleta dos documentos, escaneava os documentos, colocava todo esse material no sistema da AC, enviava, e aí o certificado já poderia ser emitido se estivesse tudo bem, né? Mas agora ele tem que fazer o procedimento de uma forma um pouco diferente. Então, o que acontece? Hoje, quando o cliente ele solicita um certificado, ele já tem que colocar uma cópia de um documento. Esse documento ele vai ser analisado agora pelo agente de registro, uma coisa que ele não fazia anteriormente, ele fazia apenas na hora que recebia, né, o cliente. Então, agora, previamente à validação remota, o agente de registro ele vai validar se aquele documento que o cliente colocou confere com os dados que ele inseriu no formulário que ele preencheu ao solicitar o certificado, e aí ele vai marcar com o cliente a validação remota. E nesse momento, então, vão acontecer vários passos que antes não existiam. Por exemplo, quando inicia o processo de validação remota, tem que ser enviado um OTP, né, um Time Password, da AR para o cliente, por uma forma que não seja por meio da videoconferência. Esse OTP ele tem que ser formado por SMS ou por e-mail, e aí o cliente precisa colocar esse código para poder iniciar a videoconferência. Aí o agente de registro vai informar que aquela videoconferência vai ser gravada, vai pedir autorização ao cliente, né? E aí vai fazer alguns processos. Por exemplo, ele vai tirar a foto do cliente segurando o documento de identidade que ele havia enviado antes, no início do processo. Ele vai precisar fazer perguntas para o cliente, algumas perguntas assim que possam evidenciar que aquele cliente conhece mesmo os seus próprios dados. Por exemplo, a data de nascimento, o nome do pai, os 4 últimos dígitos do CPF, ou coisas assim que não dê tempo e que o cliente tem que responder de forma imediata, de maneira que não dê tempo para ele sair pesquisando, caso seja um potencial fraudador, né, que vai ter que consultar o documento para tentar descobrir aquilo.
Então, são pequenos processos que, em si, eles vão incrementando segurança. Também fica necessário que o cliente se movimente, né? Que ele tire a foto, levante o documento. Isso dificulta até o processo de deepfake, né? Que hoje a gente vê tanto sendo utilizados aí como brincadeira ou até com outros fins. Mas esse processo traz bastante segurança. Todos esses itens que foram agregados aí durante a validação presencial, a validação remota, elas trazem níveis de segurança que a gente pode dizer que são bastante equivalentes ali na validação presencial. E agora, como é o processo de auditoria? Como é que uma auditoria vai ser remota também? Né? Outro dia nós estamos conversando isso aqui. Bom, é assim, ó, gente. Auditoria remota é uma coisa, e auditoria de validação remota é outra. Na verdade, a auditoria remota a gente já faz, mesmo antes da pandemia. Já fazíamos auditoria remota, era autorizado pelo ITI, no caso de auditorias operacionais de ARs, podiam ser feitas de maneira remota, porque o foco da AR deixou de ser o ambiente físico, né, e se concentrou mais nos equipamentos propriamente ditos, né? Então, a gente já fazia auditoria remota, ou seja, o auditor da sede, do escritório, já fazia videoconferência com a AR e fazia esse processo de auditoria, no qual a gente solicita documentos, a gente pede a emissão de certificados, a gente pede que sejam enviados os dossiês de certificados emitidos. Para isso, nós tivemos o desenvolvimento, nós, PKI Consulting, desenvolvemos um sistema que permite, assim, facilita a entrega desses documentos por parte dos clientes, né? Nós estamos com esse portal onde o cliente sabe quais documentos ele precisa entregar, quais ele já entregou, quais já estão aprovados, o que ele precisa alterar porque teve algum problema, precisa entregar novamente. Ele consegue acompanhar a auditoria, o processo de auditoria está com o auditor, não, agora já passou para o revisor, agora a minuta já está com a autoridade certificadora. Então, nós conseguimos fazer uma boa automação desses procedimentos. Também nós criamos sistemas, um sistema para fazer avaliação remota das máquinas dos agentes de registro. Em segundos, aquele sistema, ele roda, ele nos gera um relatório que vem criptografado para nós. Aí nós abrimos a criptografia e vemos se a máquina está aderente ou não ao que a SCP Brasil exige. Então, a gente já fazia essa auditoria remota antes, no caso das auditorias operacionais de AR. No caso das auditorias pré-operacionais, aí, com a pandemia, o ITI autorizou também que fosse feita de forma remota. Então, nós passamos a utilizar essa mesma metodologia nas auditorias pré-operacionais. Para a C também? Não, a C é outra situação. A C, nós fazemos auditoria presencial mesmo durante a pandemia, porque existem regras que não são só da SCP Brasil, mas também o WebTrust, que precisam ser observadas pelas ACs, que nós precisamos emitir relatórios em auditoria de AC. Precisamos emitir relatórios que são para a SCP Brasil e que são para o WebTrust. E lá no WebTrust nós não achamos um espaço assim, para fazer auditoria remota. Então, nós continuamos fazendo auditorias presenciais, só que nós fazemos diminuímos o tempo que nós ficamos presencialmente na AC, ao mínimo possível, né? Mas ainda existe auditoria presencial de AC. E nesse processo, então, de auditoria de AR, aí nós visitamos, a cada auditoria, nós examinamos dossiês de certificados, né? Então, nós fazemos uma amostragem, então nós pegamos certificados que são emitidos
de forma presencial e de forma remota. E aí é que vai ter a diferença. Por quê? Porque no dossiê do certificado emitido de forma remota, nós vamos precisar verificar mais evidências. Por exemplo, tem que estar gravado a videoconferência que foi feita, né? Então, é só essa diferença. Na auditoria de AR, é só essa diferença que a gente faz, a gente percebe, né? Tem alguns itens a mais no dossiê dos certificados que nós examinamos como amostragem para auditoria. Interessante isso. Você poderia falar um pouquinho para a gente como que é o processo de LGPD frente a esse processo todo de auditoria e qual é o trabalho ou o projeto, como é que é a consultoria de LGPD que a PKI Consult presta para o mercado? Então, nós, quando fazemos auditorias de ACES, a gente já há muitos anos, né, que desde 2015 nós fazemos auditorias em autoridades certificadoras, nós já utilizamos o padrão ISO 27001, que nos dá itens, né, de segurança física, lógica, de pessoas, de processos, né? Então, uma autoridade certificadora, ela já atende, ela é obrigada a atender, né, porque esses são os requisitos da ICP Brasil, foram baseados na ISO 27001, ela já tem que atender a esses requisitos. E aí, a LGPD, ela vem trazendo outros requisitos adicionais, mas também, hoje, como é que funciona? Estar adequado à LGPD é você ter que atender a 3 pilares. O pilar de segurança física, de segurança de TI, o pilar de governança e o pilar jurídico. Então, quando você faz um processo de adequação à LGPD, você vai buscar verificar primeiro se a empresa já tem políticas, procedimentos, se já tem processos mapeados, porque isso ajuda bastante, né? Se não tiver nada disso, ela vai precisar desenvolver, essa é a parte de governança. Além disso, ela vai precisar, nesse processo, a gente vai avaliar se os dados que estão sendo coletados, né, os tratados, nesses processos que a empresa realiza, se eles estão justos, se não estão em excesso, se eles estão sendo utilizados apenas para a finalidade mesmo que devem, né, que se propõe. Existe a base legal, né, a famosa base legal. O que é essa base legal de tratamento de dados? Quais são as bases que estão amparando aqueles processos? E existe a parte de segurança da informação, né, como falei, desde 27001, que agora é complementada com a 27701. Então, nós avaliamos esses 3 pilares. É um processo que inicia com diagnóstico, como a gente falou, né, um diagnóstico inicial. A empresa vai ter uma visão ali bastante, já no primeiro diagnóstico ela já vai ter uma visão bastante completa de onde ela está e o que falta para ela atingir o que é o ideal. A seguir, nós trabalhamos com a empresa para fazer uma validação dos documentos que ela já tem, se por acaso tiver. Nós também ajudamos a empresa a mapear os seus processos. Então, nós temos especialistas nessa área de mapeamento de processos. E dentro desse mapeamento, aí nós buscamos o ciclo de vida dos dados. Olha, os dados pessoais, eles estão sendo tratados em quais processos? Bom, então vamos focar nesses processos e vamos verificar desde onde eles são coletados, como eles são tratados, até o momento da sua destruição ou do seu arquivamento, né? Depois nós fazemos uma análise disso, da parte jurídica, né? Daí entra Fabiano e sua equipe, das bases legais, contratos que estão de fornecedores e contratos de clientes, o que precisa ser ajustado, né? E as recomendações, né? Bom, as recomendações são
tanto na parte técnica, quanto na parte de governança, quanto na parte jurídica. Isso é apresentado em relatório para a empresa e depois, junto com a empresa, a gente faz um plano de ação. Então, tem um plano de ação. O plano de ação para os ajustes, né? Até aqui a gente está buscando saber o que precisa ser feito. Aí, a partir do plano de ação, aí a gente pode ajudar a empresa a implementar o plano de ação, ou ela pode ter requisitos que ela deseja ela mesma fazer, sem precisar de consultoria. Nesse momento, a gente deixa para a decisão, olha, o que vai precisar da nossa consultoria ainda, o que vocês querem fazer por si. Às vezes a empresa não tem orçamento para aquilo, ou ela tem orçamento e tem uma equipe própria, ela só não sabia que precisava fazer. Então, aí, nesse momento, a gente decide quais são os próximos passos. Nós também ajudamos na elaboração da documentação que tem que ser realmente criada para aderência à LGPD, que, por exemplo, a nomeação do encarregado de proteção de dados, os procedimentos, as políticas para atender às solicitações dos titulares de dados. Nós ajudamos na criação desses procedimentos e dos documentos que formalizam isso. Em que nível qual é o relacionamento quando vocês têm com a empresa? Qual é o nível de executivos que vocês conversam? É com a diretoria, com o conselho, abaixo, gerência, ou até que nível vocês conversam? Vocês fazem o trabalho? Geralmente começa-se com a alta direção, porque você tem que saber o que eles esperam daquele projeto, né? Porque às vezes a empresa só quer, quero não levar multa, né? Só que a LGPD é muito interessante, porque ela não é só isso. A LGPD permite ganhos efetivos para a empresa. Exatamente. Então, quando a empresa quer tirar o melhor proveito da LGPD, aí você faz um trabalho mais aprofundado. Você vai buscar uma outra visão na sua consultoria. Assim, aproveitando aqui, né, vocês, não sei se chegaram a ouvir esse número, mas o ano passado foi feito um trabalho pela Cisco, que tem produtos de segurança, e ela chegou à conclusão de qual é o ROI do investimento em LGPD. É 2,7. Então, por exemplo, para cada dólar investido em LGPD, a empresa tem um retorno de 2,7. Isso porque ela melhora seus processos, ela diminui o uso de dados que estavam lá sem necessidade, ela melhora a credibilidade dela junto ao seu público, né, à sua clientela, ela se diferencia dos concorrentes. Então, o ROI médio mundial foi de 2,7. E no Brasil, eles mediram em 13 países. No Brasil, foi 3,3. Nossa, que beleza. Está precisando muito mais de se adequar do que outros países, né? Então, assim, é um investimento. E se a empresa reconhecer que isso é um investimento, aí a gente consegue fazer um trabalho bem bacana mesmo. A gente consegue atuar ainda com mais profundidade. O perfil de empresas são empresas de todos os portes, né? Exatamente. A LGPD, neste momento, ela se aplica igualmente a todas as empresas. Existe uma previsão de que talvez a NPD possa avaliar alguma distinção para as micro e pequenas empresas. Mas deveria. Nós até publicamos sobre isso aqui, exatamente, mas ainda está sendo estudado, né? Não, nesse momento não tem nada definido. Doutora, olha, nossa entrevista chegou ao fim, porque a gente tem um tempo que a gente precisa cumprir, senão até o nosso pessoal aqui fica brigando com a gente, que a gente fala demais. O tempo que tem que falar. Mas, olha, gostamos muito de bater esse papo.
com você e vamos ver se a gente traz ela para falar sobre outras coisas, porque a doutora Viviane, inclusive, é a nossa colunista, uma das primeiras colunistas do portal, né? E tem muita coisa boa escrita sobre isso. Inclusive, é citado, né? Assim como o doutor Fabiano também é muito citado nos artigos que ele escreve aqui com a gente, muito citado nos relatórios, inclusive, do Congresso Nacional. A doutora também com alguns artigos sobre identidade digital, sobre certificado de atributo, que vocês são mestres nisso. Então, isso muito nos orgulha, porque o nosso material, que é publicado, serve de referência para muitas pessoas, né? E nós estamos precisando de referências, porque hoje em dia está os temas são tratados de uma forma tão rasa, né? Que acaba que as pessoas não se aprofundam muito. E é importante assuntos como esse serem tratados de forma com mais profundidade, com mais técnica, com pessoas que saibam e entendam bastante do que estão falando, que é o seu caso. Já tenho até em mente a próxima pauta com ela. Eu posso dizer o que é. Qual é a diferença de uma identidade digital e uma credencial que é utilizada para autenticação eletrônica. São duas coisas muito distintas e a gente está vendo que o mercado todo está fazendo muita confusão. Hoje todo mundo acha que qualquer coisa pode ser identidade digital. A gente fica aqui assistindo a isso. Eu acho que o mercado, né, que tem interesse em investir, não só na indústria de certificação digital, não é isso, mas investir em identificação digital, em credenciais de acesso, precisa entender essa diferença, né? Que é uma coisa muito importante, parece que as pessoas fazem muita confusão. Mas isso fica para a próxima conversa. Para a próxima conversa, porque se deixar, ela começa a fazer outra 2 horas sobre isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Você quer se despedir, falar alguma coisa, mandar algum recado aqui para o Brasil? A doutora está lá em Lisboa, mas estamos vendo que o trabalho dela é tudo remoto, né? Posso dar Não, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que sempre é um prazer estar com vocês da CryptoID, que vocês fazem um trabalho muito importante, que continue assim, sendo esse porta-voz aí da identificação e da certificação. Tá ótimo. Um beijo, então, doutora. Até a próxima.